Boa noite, alunos de administração e de ciências contábeis. Vamos a mais um encontro da nossa disciplina. Espero que estejam todos bem e estejam presentes também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas teorias, reforçar algumas teorias da nossa história, da história de administração, e falar sobre alguns detalhes também com relação às habilidades e com relação a recursos. Então vamos começar aí falando sobre o cronograma das principais teorias. Tá? Vou citar, isso está no material que passei para vocês, vocês podem acompanhar. Então o que a gente tem? A teoria clássica, tá? Na verdade, ela é dividida, a gente tem a teoria da administração científica, começa em 1903 com Taylor, que é o principal expoente, mas temos também o Ford, o Sloan, o casal Joubert. Em 1909 nós temos a teoria burocrática, ou da burocracia, que foi um destaque maior com Max Weber. A teoria clássica, aí sim, mais enfaticamente com Fayol, o Fick e o Lick também entraram, mas Fayol tem um destaque maior. A teoria de relações humanas com Elton Mayo, que foi seu expoente, ele fez uma série de experiências lá nos Estados Unidos, principalmente, Curtilil e Merton. A teoria estruturalista foca muito na estrutura da organização. A gente tem o Amitai Tzioni e Blau Scott. A teoria de sistemas, essa é muito importante, tá? Surgiu no meados do século passado, com Bertalanffy e Peter Senge. Peter Senge está vivo até hoje, inclusive ele vem de vez em quando aqui no Brasil, faz algumas palestras, ele fala sobre um comportamento sistêmico, ele inclusive tem um conceito de 5 teorias que ele explica essa questão sistêmica. Bertalanffy, Ludwig von Bertalanffy era um sociólogo e trabalhou muito a questão dos sistemas. A gente vai falar, quando a gente fala da teoria de sistêmica, mais na frente a gente vai explicar direitinho essa história. A teoria neoclássica, que foi uma tentativa de revisão, de reaplicar os conceitos da teoria clássica, com aqueles autores que nós já falamos. Teoria de desenvolvimento organizacional, essa é muito importante, tá? Teve como destaque o Simon, o Chester Barnard, Douglas McGregor, Regis Likert, esses são bem atuais, tá? Alguns já faleceram, mas eles falam muito essa questão do comportamento da organização, consequentemente das pessoas da organização, né? Teoria da contingência, que fala sobre a questão das surpresas, das incertezas. Contingência significa incerteza, então das incertezas que ocorrem na organização, tá? Temos aí o Thompson, Lawrence, e teorias modernas, que são, digamos, a nossa ênfase. Então, o que vai acontecer com a nossa disciplina? Eu estou citando essas disciplinas, essas teorias mais antigas, vou falar um pouquinho sobre alguns autores e vou dar uma ênfase maior nas teorias modernas. Então, nós vamos estudar as teorias modernas mais a fundo, e as teorias clássicas, as teorias mais tradicionais, nós já vimos, a gente já teve a oportunidade de ter contato em outra disciplina, tá, que vocês já fizeram. Então, hoje eu estou citando algumas teorias, vou falar sobre alguns autores clássicos, mas a nossa ênfase maior para o nosso curso vai ser em cima das teorias modernas, tá? A parte clássica vai ficar um pouquinho de lado, vamos dizer assim, né? Bem, o que a gente tem aí? Vamos falar um pouquinho sobre o Taylor. Taylor, expoente inicial. A administração ela não começou com Taylor, tá? Ela começou no século retrasado. Os conceitos de administração eles começaram com a economia, tá? Então, alguns economistas começaram a trabalhar os conceitos de administração, mas isso foi evoluindo, e no finalzinho do século passado surge a figura desse americano, do Taylor, que era engenheiro, tá? E aí ele começa a trabalhar uma série de questões
o tempo de trabalho nas organizações. Na época as organizações eram mais indústrias, que a gente tinha mais indústria, a parte de comércio era pouco. E a parte de prestação de serviço praticamente não existia. Tá? Indústria e comércio. E as indústrias serviram de base para o estudo dos administradores clássicos, como foi o caso do Taylor. Apesar de não existir ainda o curso de administração, mas os engenheiros atacaram diretamente porque eles tinham interesse em entender o comportamento, principalmente das indústrias. E como a indústria depende muito da engenharia, a engenharia entrou firme nisso. Até hoje nós temos, digamos, um vínculo, uma familiaridade com a engenharia. Muitos conceitos de engenharia nós adotamos até hoje, tá? E vão continuar sendo adotados, com conceitos mais gerais, quando a gente fala em organização. Então a gente troca muita ideia com o engenheiro. Ele estudou muito a questão do tempo que se levava para fazer determinadas tarefas, os movimentos que se faziam para determinadas tarefas. Então ele tentou padronizar esse tipo de coisa, criou uma padronização. A questão de salários, ele começou a ver a analisar salários, ele começou a ver as tarefas, como é que elas podiam ser desenvolvidas, enfim. Ele foi o primeiro expoente a começar a trabalhar com esses pontos dentro das organizações. No caso, a base dele era essencialmente indústria, né? Ele também fala começa a analisar alguns princípios de comportamento na organização, algumas coisas que ele entendia. Princípios, entendam como sendo regras. Tá? Então ele começou a desenvolver algumas regras para se atuar na organização, regras iniciais, princípios básicos, na questão de trabalho, da remuneração, da divisão do trabalho em si, da especialização, coisas desse tipo. E a questão de autoridade e de responsabilidade também, que foi um momento em que se trabalhou, iniciou-se a trabalhar com isso. Então, tudo era início, tudo era novidade, ninguém tinha ideia do que estava sendo feito. Lembrando que o Taylor é americano e ele trabalhou essencialmente nas empresas, nas indústrias americanas, no trabalho americano. Tá? Bem, após o Taylor, quer dizer, nesse clima de trabalho americano, as indústrias americanas, a gente tem o quê? A gente tem um outro personagem que é muito conhecido, esse sim da gente, que é mais comum, que é o Ford, o Henry Ford. Tá? O Ford, ele veio auxiliar os conceitos, as ideias de Taylor, principalmente na questão da elaboração dos produtos na indústria. Tá? Então Ford é o mesmo Ford de hoje, né, que é dos carros automobilísticos, da área de Ford, e ele, analisando a sua empresa, ele começou a fazer começou a criar conceitos que não eram aplicados na época. Tá? Então, por exemplo, ele não via o homem, o empregado, como uma máquina, mas via assim como um ser humano. E aí ele começou a trabalhar a questão, por exemplo, da forma como o ser humano é tratado. O principal expoente dele é aquilo que a gente chama de linha de montagem, linha de produção, aquela esteira onde passam os produtos que o pessoal vai montando. Aquela é uma boa representação do trabalho de Ford, da criação de Ford. Mas também criou algumas coisas do tipo marketing. Foi o primeiro autor a falar em divulgar seus produtos, nas organizações, divulgar os produtos, atrair os clientes. Falou também sobre esse turno de trabalho que a gente tem hoje, de 8 às 12, de 2 às 6 da tarde. Foi idealizado por Ford. Antigamente não tinha isso, a pessoa trabalhava 15, 18, 20 horas, por incrível que pareça, e Ford começou a trabalhar nesse sentido. Tá? Bem, vamos dar uma paradinha e a gente dá uma continuidade depois.